Olá, pessoal. Dando sequência aos nossos planos de estudo tutorado de História. Agora é o quarto bimestre, esse último bimestre, para finalizar esse ano de estudos. Bom, a gente começa na semana 1, então. Nessa semana 1, aí a temática é a Guerra Fria, tá? Ao longo desse século XX, é a Guerra Fria. A gente vai estar estudando essa bipolarização do mundo, tá? Em duas grandes superpotências, uma representando o socialismo, a outra o capitalismo. Então, a temática aí que vai estar aí em ênfase é Guerra Fria, tá? A época dos filmes 007, tá? E os conflitos no mundo contemporâneo. E também vai trabalhar um pouquinho também sobre a ditadura no Brasil, tá? E o processo de redemocratização. Então, pega esse período também de ausência de democracia no Brasil, período da ditadura militar, tá? De 1964 até 1985. E aí a interdisciplinaridade aí com a filosofia e sociologia. Então vamos lá ao nosso tema, Guerra Fria, tá? Ó, caro estudante, nessa semana você vai compreender o processo então interno e externo que resultou no golpe civil-militar de 64 no Brasil, tá? Lembrando que vai dar mais ênfase também nesse plano de estudo tutorado, né? A Guerra Fria, tá? E aí a ditadura militar no Brasil, 64, e a instalação da ditadura, então. Além disso, você irá reconhecer a importância da Comissão da Verdade, que investigou as violações de direitos humanos de 1946 até 1988 por agentes públicos e pessoas ao seu serviço, com apoio e interesse do Estado brasileiro. Então, vamos lá? O Brasil pós-64, a época da ditadura militar no Brasil. Então, foi instalada aqui a Comissão da Verdade, né? Aqui, esse aqui é um artigo aqui de 2012, então, Comissão de Verdade. Aqui a Comissão da Verdade liberou para consulta nessa quinta-feira, então, em 2012, 11 textos de autoria do coordenador da comissão e ex-procurador da República, Cláudio Fonteles. Dos 11 textos disponíveis no site da Comissão da Internet, 7 são sobre casos de assassinatos que abordam, então, a época do regime militar no Brasil. Aqui o site, o endereço que vocês podem pegar a matéria completa. Bom, a queda de João Goulart, aqui o governo de Jango, então logo depois da queda do fim do governo aqui do Jango, aí que começa o período então da ditadura militar no Brasil. Então, ó, após a queda de João Goulart, inicia-se no Brasil um período de 21 anos de ditadura militar então no Brasil, tá? Aqui o golpe encerrado contra o Jango, ele tinha esse apelido, né, o Jango, o João Goulart, contou com a participação de setores civis na época, a Marcha da Família para com Deus na época, além de militares. Os governos que se seguiram acabaram sendo controlados basicamente pelas altas patentes das Forças Armadas. O período de domínio dos militares, então, foi marcado pelo autoritarismo e limitação às liberdades democráticas. Então, a parte interessante do governo do Jango, tá? O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Então, você tem duas grandes superpotências aí, a hegemonia. Você tem ali a União Soviética, o socialismo, e tem os Estados Unidos representando o capitalismo, essa Guerra Fria. Por que a gente fala Guerra Fria? Porque eles não vão estar se confrontando diretamente. Então, a Guerra Fria, esse período que vai estar acontecendo, a Guerra Fria. E no Brasil, a gente vai estar vivendo aí nessa época da ditadura militar, e no mundo esse contexto, então, da Guerra Fria. O governo do João Goulart, o que acontece? Antes, tinha o governo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele ficou pouco tempo no poder. Ele pegou, na época, antes dele se renunciar, ele pega e manda o vice no Brasil. Na época era o João Goulart, para a China. E na época a China aí estava aí o regime socialista. E ele pega e renuncia. Então o pessoal tinha muito medo de não aceitarem o Jango estar assumindo o governo no Brasil. Aí cria no Brasil o parlamentarismo. Então o Brasil foi por um determinado tempo, curto período de tempo, no governo do Jango, um regime parlamentar. Depois teve um plebiscito, aí voltou à república. E interessante no governo dele, o que acontece? Ele aumenta 100% o salário mínimo, tá? E na época cogita-se em uma reforma agrária também. Então as pessoas, na época, membros aí da sociedade civil, aí acabam tendo a marcha da família para com Deus, ali um medo muito grande nessa época da Guerra Fria, de o Brasil se tornar socialista. Então, o que acontece? Aí ele
é retirado. Então, aí começa o regime militar de 64. Então, é um contexto bem turbulento nessa época, no governo de Jango, tá? Então, vamos lá. Então, as ditaduras nessa época, na América do Sul, não é só o Brasil, tá? Aí, quase que toda a América, um período de restrição das liberdades democráticas. Então, ó, entre os anos 60 até 1980, década de 80, proliferam-se na América do Sul golpes militares que estabeleceram regimes, então, ditatoriais, ou seja, ausência mesmo de democracia, de participação política, tá? Em geral, esses regimes, eles apresentavam características semelhantes, como autoritarismo e a limitação às liberdades individuais. Então, por um determinado tempo, nós acabamos não escolhendo os nossos governantes. Tá? Foi comum, portanto, a violação dos direitos cidadãos, além dos casos aí graves de violação de direitos humanos em estados como Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Lembrando que na Argentina, no Chile, a ditadura ela foi muito mais agressiva. Tá? A razão para o estabelecimento de tantos regimes autoritários pode ser explicada por fatores relacionados ao contexto da Guerra Fria. Por isso, então tinha essa bipolarização aí do mundo, de um lado, socialismo, aí União Soviética, do outro representando o capitalismo, os Estados Unidos. Então, esse contexto da Guerra Fria. Bom, com a Revolução Cubana e posteriormente do regime socialista pelo governo do Fidel Castro, a Guerra Fria chegou à América e a preocupação então dos Estados Unidos era conter esse avanço então do comunismo, que estava vivendo uma Guerra Fria na época, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que, que acontece? Para evitar a formação desses regimes de esquerda na América do Sul, o governo dos Estados Unidos, ele passou então a instruir militares, financiar e dar apoio a golpes que destituíssem políticos que supostamente estariam levando em seus países para o mesmo caminho que estava acontecendo em Cuba, né, no regime socialista. Então, aí a restrição. Bom, no caso brasileiro, então, vários militares, desde o início da Guerra Fria, frequentaram os cursos fornecidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, cujo objetivo era combater, então, a ameaça social comunista na época. Bom, foram eles que fundaram no Brasil, então, a Escola Superior de Guerra, que teve a participação ativa durante o golpe de 64. E outra coisa interessante, que nessa época vai estar aí formando uma aliança, conhecida como Operação Condor, aqui formada por os países do Cone Sul, que era Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, tá? Então, aí você pega no continente americano, eles vão estar formando essa aliança, a Operação Condor, tá? Essa associação entre os governos tinha como finalidade, então, coordenar ações de repressão contra os opositores dos regimes autoritários estabelecidos nesses países. E também aqui o PET, ele te dá aqui algumas sugestões, tá? De livros, de documentários, podem estar assistindo filmes também, tá? Dessa época da Guerra Fria, para entender melhor. E aqui já na primeira questão, pede para vocês relacionarem esse contexto internacional, ou seja, essa bipolarização, essa disputa de poder entre duas nações poderosas, hegemônicas. Você tem, de um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo e de outra, a União Soviética representando, então, o socialismo. Aí relaciona o contexto internacional ao estabelecimento, então, das ditaduras militares na América Latina. Então, tinha um apoio aí, a presença aí dos Estados Unidos, ou seja, representando o capitalismo. Então, vocês vão estar relacionando aqui nessa questão 1. E na 2, vai falar da questão da agrária, do governo do Jango. Então, o que vai estar acontecendo antes de acontecer o golpe de 64, a ditadura militar no Brasil? A questão agrária, aqui, foi um dos principais pontos que polarizaram o debate político durante o governo aqui do Jango, do João Goulart, tá? Antes do golpe de 64, então, tá? Que ocupou a presidência, então. Ela esteve no centro das preocupações dos atores políticos em geral, né? A questão agrária no Brasil, década de 60, 70. Aí, essa questão é muito forte, a presença aqui da luta para a questão da terra, da reforma agrária. Bom, então, ela esteve no centro aí da atenção dos partidos políticos, dos movimentos sociais da Igreja Católica e da opinião pública. Foi em grande parte naquele momento em que se consolidou a noção de que o Brasil necessitava-se de uma reforma agrária aqui. Então,
Ficou forte essa discussão da década de 60 no governo de Jango, tá? Do João Goulart, capaz de eliminar a grande propriedade, né? O Brasil sempre a presença aí do latifúndio, visto como obstáculo ao desenvolvimento. Então, uma das diferenças entre o governo de Jango e os precedentes foi o envolvimento que o Poder Executivo, ou seja, que o presidente teve, aqui ele passou na questão agrária, tá? O seu envolvimento, sua presença nessa discussão na época. Então, esse envolvimento ficou claro em novembro de 1961, quando o presidente compareceu ao primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. Então, a sociedade civil aqui assustou um pouquinho, porque isso não era aqui corrente aqui no Brasil, então essa presença ativa aí do presidente, tá? Aí nessa comissão, nesse Congresso, né, Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. Aí aconteceu, então, esse congresso aí em Belo Horizonte. Sua ação incidiu, por um lado, no terreno da legislação sindical e trabalhista rural, aqui, e por outro, na realização de uma reforma agrária. Então, essa era a pauta de discussão do governo de Jango. Bom, então, foi no governo de Jango que os trabalhadores rurais, que até então se organizavam em função de uma série de complicadores legais, entidades de caráter civil, como as ligas camponesas e associações de lavradores, eles passaram a criar sindicatos e federações, desembocando posteriormente na criação, então, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Então, foi no governo de Jango que os direitos trabalhistas básicos aí, tá? O homem do campo aqui, os direitos trabalhistas, tá? Pelo menos há 2 décadas existentes nas cidades foram estendidos ao campo. Então, o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, na década de 60, ou seja, em 1963, antes do golpe de 64, quando os militares assumiram o governo. Então, foi no governo do Jango, João Goulart, que foi criada, então, a Superintendência da Política Agrária, uma política voltada aí ao homem do campo. E foi no governo de Jango que foi criada, então, essa superintendência, que tinha por incumbência implantar medidas de reforma agrária no país. Só que isso não deu sequência, porque foi interrompido com o golpe de 64, tá? O Brasil passa a viver, então, aí uma ditadura, que vai estar vigorando até 1985. Aí está perguntando, levando em consideração o contexto do populismo, conclui-se que o fragmento, então, acima da luta pela terra, né, reforma agrária. Bom, letra A, é o descontentamento das classes médias com a aprovação da reforma agrária, ou o descaso dos governantes com a situação dos operários e camponeses, tá? O fragmento acima, o que ele quer dizer? Tá? A classe média, ela aprovava isso, tá? A proposta de Jango para desenvolvimento socioeconômico do Brasil, o apoio do empresariado nacional, eles estavam apoiando a reforma agrária, os empresários? Acredito que não. Recusa do presidente Jango em implantar reformas de base? Ele recusou? Não, tá? Mesmo porque ele estava engajado aí. Então, é para vocês marcarem ali a correta. E a 3, aí já vai estar falando da ditadura militar no Brasil, né, na Argentina, que utilizaram a prática do desaparecimento como um dos principais meios para fomentar aí a cultura do medo nessas sociedades. Por isso que vai estar durando tanto tempo, tá, a ditadura militar. Aí está perguntando aqui, o fragmento apresenta uma das características dos governos militares instaurados tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, para marcar a correta, teve a adoção de uma política externa totalmente alinhada com os interesses norte-americanos, ou foi a utilização, letra B, de métodos violentos para garantir o controle e desencorajar a oposição. Então, leia novamente o texto, o que ele está falando? Ou a prática, as ditaduras militares, tanto na Argentina como no Brasil, eles utilizaram o quê? Da prática do desaparecimento como um dos instrumentos principais de meios para fomentar a cultura do medo. Tá? Então, marque a correta. Eu marcaria talvez a letra B. Mas dá uma olhadinha e marque a correta. Bom, número 4. A repressão, né? A ditadura aqui. Essa repressão. As manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foram uma das consequências imediatas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Houve a intervenção nos sindicatos, vai estar intervindo os militares ali no sindicato, prisão dos líderes, né, sindicais aqui, mais destacados, fechamento por decreto de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades intersindicais.
o controle sobre a economia, a censura, né, aos meios de comunicação, aos jornais. Aqui a legislação anti-greve, então, tem toda uma legislação aí para combater as greves, as restrições à liberdade, manifestação permitiram, então, comprimir significativamente os salários, comprimir aí esses salários. Então, a partir da citação, então, analisa a questão do trabalho no contexto da ditadura militar, ou seja, sem manifestações, sem greves, tá? Então, fica difícil, então, você lutar por melhores condições de trabalho. Então, se você vai fazer essa análise aqui, a partir da citação, analise aí a questão do trabalho no contexto da ditadura militar, com ênfase nessas mudanças. E o que mudou? O que ainda permanece ainda nesse contexto? E para a semana 2, a gente ainda continua nessa temática, tá, dessa bipolarização do mundo, aqui, questão da cidadania, essa república, a gente ainda continua dentro dessa temática aqui. Vamos falar também do nacional desenvolvimentismo e do neoliberalismo no Brasil, a partir da década de 90, governo Fernando Collor, Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, neoliberalismo, retomada dos valores liberais. Aqui, então, primeiro, nacional desenvolvimentismo, começa lá na era Vargas, depois JK, Juscelino Kubitschek, e depois o neoliberalismo no Brasil. Aqui, ó, caro estudante, então, nessa semana você vai compreender que o Projeto Nacional Desenvolvimentista, defendido por Vargas e também pelo Juscelino Kubitschek, JK, carregava consigo a grande esperança de extensão ampla dos benefícios econômicos, políticos e sociais da democracia para a sociedade brasileira. A dualidade seria superada pela industrialização, e esta seria consequência do desenvolvimento, isso é, da acumulação de capitais e da incorporação de progresso técnico, processo que redundaria no aumento de renda por habitantes, ou, em outras palavras, a elevação sustentada dos padrões de vida da população. Por causa disso, o termo, né, desenvolvimento, né, nacional, desenvolvimentismo, era entendida como industrialização, tá? Mas era bem mais que isso. Significava também o processo pelo qual o Brasil realizaria sua revolução em direção à modernidade, tá? Então, esse pensamento. E aí a presença do Estado, muito forte, o Estado atuando. Bom, além disso, você vai compreender que a adoção do neoliberalismo, esse já a partir da década de 90, não seguiu a mesma lógica em toda a América Latina, tá? Os primeiros países, né, no mundo a passar pelo neoliberalismo, né, foi o Pinochet, o governo de Pinochet, o Chile, tá? No governo de Pinochet, que era uma época de ditadura, foi um pouquinho anterior. O Brasil foi um dos últimos a passar pelo neoliberalismo, já na década de 90. Bom, inclusive por conta de movimentos populares que se opuseram à abertura comercial, às privatizações, né, às flexibilizações dos direitos trabalhistas. Então, no neoliberalismo, essa retomada dos valores liberais aqui. Então, defendia essa privatização, essa diminuição dessa presença do Estado, né, forte, atuante aqui, que já começa no governo de Vargas, né, esse Estado forte, atuante, e a flexibilização, ou seja, dos direitos trabalhistas aqui. Bom, alguns países adotaram medidas neodesenvolvimentistas que, contudo, não romperam com o neoliberalismo. Tá? Deve-se destacar que os investimentos na América Latina provêm do capital financeiro internacional. Então, o Brasil, a partir da década de 90, com as privatizações, a desestatização da economia. Bom, para explorar os recursos naturais, sobretudo no setor agromineral, perpetuando dessa forma a posição dos países latino-americanos como fornecedores de matérias-primas. Aqui, então vamos lá, nacionalismo versus o liberalismo, então, aqui, durante o governo Dutra, logo depois do primeiro governo de Vargas, né, de 1930 a 1945, depois do governo Dutra, aí já é uma abertura um pouco da nossa economia. Aqui, durante o governo Dutra, já era clara essa disputa em relação aos rumos que a economia brasileira deveria seguir. Para os grupos como a UDN e alguns setores militares, a economia precisava de um padrão aqui que fora estabelecido desde o fim do Estado Novo. O Estado Novo é o governo de Vargas, 1937 a 45, que é uma ditadura, que ele fecha ali no Congresso também, governo autoritário, Estado Novo, governo de Getúlio Vargas.
ou seja, a abertura dos mercados, a entrada do capital estrangeiro e o alinhamento aos Estados Unidos, conforme era defendido pelos liberais. Então, o governo Dutra, sim, tá? Já a presença aí de setores aí estrangeiros aí no Brasil. Por outro lado, havia o grupo que defendia uma postura econômica nacionalista no campo econômico. Para eles, o Estado deveria interferir de forma direta na economia, ou seja, o Estado forte, atuante, ele teria que atuar diretamente, né, na economia, tá? Impondo limites, restringindo mesmo, tá? A presença do capital estrangeiro e nacionalização das empresas aqui. Então, você tinha outro setor que já defendia isso, o Estado grande, forte, atuante, a presença dele, criando estatais, investindo em setores industriais, aqui considerados fundamentais. Desse lado, então, encontrava-se os políticos do PTB, liberais sindicais, e também algumas alas no interior do Exército. A postura de Getúlio Vargas variou ao longo do seu mandato, mas se aproximava mais dos nacionalistas, tá? Vargas aí, presença do Estado forte, centralizador. Para Vargas, o importante deveria ser a defesa dos interesses da economia brasileira e, para tanto, precisou se aproximar de um outro grupo para atender seus objetivos. A UDN, no entanto, nunca aceitou aliança com o presidente e, junto com outros setores, fez oposição à política de Vargas. Então, aí os setores da UDN eram contrários aí, então, a essa política de Vargas. Bom, e o desenvolvimentismo? Vamos lá. Nome dado, então, essa estratégia política, desenvolvimento, né, até o governo de JK, ele falava 50 anos em 5, construía aí 50 anos em 5, gastaria 50 anos, ele iria construir em 5 anos, tá? Então, desenvolvimentismo, nome dado à estratégia política de desenvolvimento adotada durante o governo de JK, do Juscelino Kubitschek, que visava acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. O desenvolvimentismo, como modelo econômico, então, postulava que o crescimento dependia diretamente da quantidade dos investimentos e da produtividade aí do capital. Aqui a política, então, adotada por JK implicou uma profunda transformação no sistema econômico do país e também a consolidação da cooperação internacional no plano econômico, político, cultural. Então, a maior abertura da nossa economia aqui. O programa aqui de metas dele, tá? Consubstanciou a orientação política a ser dada ao desenvolvimento brasileiro, baseada na maior intervenção do Estado na economia, aumento da participação do capital privado nacional, no processo de industrialização e na incorporação do capital estrangeiro, então, no governo de JK. A política desenvolvimentista concebia, então, a participação do capital estrangeiro como condição essencial para que o país superasse o subdesenvolvimento. Então, você vai ter a presença de muitas empresas estrangeiras no Brasil na época do governo de JK. Somente através, então, da obtenção desses recursos externos, seja sobre a forma de investimentos diretos, financiamentos ou empréstimos, seja através da técnica, seriam possíveis acelerar, então, esse desenvolvimento econômico. Então, é isso que eles defendiam na época, principalmente o governo do JK, do Juscelino Kubitschek. E agora vamos para o neoliberalismo. Quando vai estar acontecendo neoliberalismo no Brasil? Tá? É a partir de 1990, no governo do Collor. Tá? A abertura realmente da nossa economia para o mercado externo aqui. Até a década de 80, o Estado era centralizador, a presença do Estado era muito forte. A partir dessa década de 90, não, é uma abertura da nossa economia para o mercado externo. A partir dos anos de 1990, o estado do bem-estar social foi considerado ultrapassado por muitos políticos ocidentais que adotavam ideias neoliberais. O que seria esse estado do bem-estar social? Depois da crise de 1929, a primeira crise, grande crise do capitalismo, 1929, o que acontece? Aí, os Estados Unidos, para sair dessa crise, na época que começou os Estados Unidos, aí a crise que vai estar afetando o mundo inteiro, menos a União Soviética que vivia no socialismo, aí cria-se essa ideia do estado do bem-estar social. É um estado capitalista, mas que ele vai estar intervindo na economia, tá? Aqui, então, esse estado do bem-estar social. Então, quando a gente fala nessas legislações trabalhistas, quando que isso vai estar surgindo? É dessa grande crise do capitalismo em 1929. Aí o Estado começa a intervir
para não acontecer isso mais. Então, aí tem as garantias aí do trabalhador, férias, 13º, então tem essa preocupação. O Estado vai intervir na economia, ele continua capitalista, mas ele começa a intervir. Então, é o Estado do bem-estar social, vai cuidar da segurança, da saúde, da educação. Então, o Estado forte, atuante e cuidando ali. Então, a presença do Estado é muito forte. Isso é o Estado do bem-estar social. Só que a partir da década de 90, aí no Brasil, já as ideias neoliberais, porque esse estado do bem-estar social, a hora que chega na década de 70, 80, ele começa a entrar em crise. O Estado, ele não consegue cuidar de tudo. Tá? Então, você tem ali uma crise do Estado, que ele não consegue mais estar cuidando ali da população. Então, aí entra aí as empresas, capital privado. Então, aí são as ideias neoliberais, é a retomada dos valores liberais, né, clássicos, lá do século XVIII, tá? Então, as ideias neoliberais no Brasil é a década de 90. Aqui, segundo o neoliberalismo, o Estado deve regular apenas a justiça, a segurança, deixando que o mercado atue livremente na economia, de forma que essa seja regulada pelas leis da oferta e da procura. Então, deixe que o mercado cuida, maior liberdade, né, econômica, e menor a presença do Estado, porque o Estado atuava em tudo, a presença, a centralização muito forte, agora não. Você diminui um pouquinho a presença desse Estado na economia. Na maior parte do mundo, a implantação de políticas neoliberais envolveu a privatização de empresas estatais, que o Estado era grande, forte, atuante, muitas empresas. E o Estado não vai dar conta de cuidar de todas essas empresas eficiente, tá? Então, privatizações de empresas, fim do controle de preços, aqui, dos subsídios a determinados setores da economia, aqui, então, essas ideias neoliberais. A redução do número de funcionários públicos para se tornar mais eficiente a empresa, a limitação dos gastos com a previdência social, a diminuição dos encargos trabalhistas para gerar mais emprego, então, diminuição desses encargos trabalhistas e abertura da economia a investimentos externos. A aplicação dessa política gerou, então, reações da sociedade civil organizada que se viu prejudicada com essas medidas. No contexto da globalização, tal política levou os países mais ricos a pressionar os países mais pobres para que se extinguissem as tarifas alfandegárias protecionistas e liberassem a entrada, então, de produtos aí estrangeiros e investimentos estrangeiros no país. Então, uma política neoliberal seria isso. E aqui algumas sugestões, então, de livros, de documentários, para vocês aprofundarem. E logo depois vem as questões, as atividades dessa semana 2. Diante de tais questões, surgem profundas divisões no seio da elite trabalhista, questão 1, incluindo aquelas pertencentes às Forças Armadas. De forma esquemática, é possível identificar aqueles que, de um lado, defendendo o nacionalismo econômico e a intensa participação do Estado no desenvolvimento industrial, na outra posição estão os partidários de que, segundo o ciclo da nossa industrialização, que o primeiro se deu no governo de Vargas, o Estado Novo, de 1937 a 45, devia ser comandado exclusivamente pela iniciativa privada brasileira, associada a capitais estrangeiros. Bom, então, identifique os dois grupos mencionados no texto e apresente suas propostas para a economia brasileira. Então, tem esse lado, ali o nacional desenvolvimentismo, pega lá já desde o governo de Vargas, depois de atacar, pega. Então, e essa disputa na época, o IDN, era contrária. Então, você vai estar identificando esses grupos que aparecem no texto e falando as propostas para a economia brasileira. Tá? Da década de 90, a gente já sabe que é o neoliberalismo, a abertura da economia para o mercado exterior. Então, se diminui a presença do Estado. Questão 2, durante o período conhecido como era Vargas, tá? Que foi 19 anos no poder, Vargas, 1930 a 45, depois ele volta novamente, 50 a 54, governo de Vargas. Então, durante o período conhecido como era Vargas, houve a criação de uma infraestrutura para a instalação de indústrias no Brasil. Para Vargas, era necessário proteger e desenvolver a produção nacional, ou seja, o Estado forte, grande, atuante. O governo de Juscelino também foi marcado por uma forte industrialização no Brasil. Caracteriza as políticas de JK nesse setor e estabeleça as diferenças de suas medidas em relação
as medidas de Vargas. No governo de JK você tem uma presença muito grande, né, das empresas estrangeiras, um endividamento muito grande do Brasil. Então, você vai caracterizar essas políticas, a de JK e de período de Vargas. Então, volta lá no texto e responda para a gente. E a questão 3, a partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo, que começa no governo de Collor, tá? Aí no governo do Collor de Mello, então, em 1990, o Brasil já começa essa política neoliberal. Bom, esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por instaurar, letra A, um conjunto de ideias político-econômicas que defendia a redução, a ingerência do Estado na economia, que antes o Estado era forte, grande, atuante, essa centralização do Estado. Agora, essa política neoliberal, ele está defendendo essa redução, tá, dessa gerência aí do Estado na economia? Então, acredito que sim. B, atenuar as diferenças sociais, estimular o desenvolvimento no campo social e político, implantar uma sociedade justa, igualitária, socialismo? Acredito que não. Diminuir o poder da iniciativa privada? Pelo contrário, né? Aqui, é aumentar o poder da iniciativa privada. Bom, então vocês vão marcar a correta. E a 4, tá? Seguinte, tem uma charge aqui, uma imagem. Aqui, a China se destaca pela produção de tecidos e de produtos eletrônicos. Considerando que você estudou sobre as políticas neoliberais, estabeleça uma relação entre essa afirmação e a legenda da fotografia a seguir. A legenda da fotografia está escrito: sem teto na China encontra abrigo em restaurante. Aqui está disponível na Gazeta do Povo. Dá uma olhadinha lá no jornal, lê a matéria, tem um site aqui, o link para vocês pesquisarem. Vocês vão fazer essa análise, essa imagem, tá? Dessa fotografia aqui. Então, você está em que contexto aqui? Aqui, sem teto, na China, onde ele vai estar em abrigo. E, já no iniciado, fala que a China se destaca pela produção de tecidos, de produtos eletrônicos, tá? Mas e a questão social? E o povo? Como que é? Nível de vida bom para todo mundo? Vamos lá para a semana 3? Semana 3 ainda continua dentro dessa temática, tá, gente? Crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, até a atualidade, esse fim desse modelo do Estado do bem-estar social, essas políticas neoliberais de assistência e inclusão social. Vamos lá novamente falar um pouquinho sobre o Estado do bem-estar social. É um Estado capitalista, mas que intervém na economia. Caro estudante, nessa semana você vai compreender o papel do Estado, do bem-estar social, o Estado, providência, o Estado social, tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. E, além disso, também você irá identificar as relações entre poder, política e Estado, bem como suas influências no cotidiano, considerando o contexto interno aí do Brasil. Então, esse estado de bem-estar social, logo depois que acontece a crise de 29 nos Estados Unidos, que vai afetar quase o mundo todo, aí já tem essa preocupação do Estado estar intervindo, cuidando da população, cuidando da segurança, da saúde, né, da educação, está intervindo aí na economia também, quando é necessário. Então, você tem uma presença maior do Estado, o estado do bem-estar social, do pleno emprego, tá? É recorrente na história da humanidade a preocupação de algumas pessoas com as classes desfavorecidas. No século XIX, após a instalação do capitalismo industrial na Europa e a leva da industrialização para outros continentes, a população encontrou-se um cenário caótico de miséria, fome, alastramento de doenças, crescimento exponencial da violência e da desigualdade social. Então, ao longo do século XIX, e vai, século XX, é um século de guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Bom, os trabalhadores fabris, né, do século XIX, enfrentavam longas jornadas de trabalho, muitas vezes ultrapassavam 12 horas diárias, eles não tinham direito a descanso semanal, né, remunerado, férias, 13º, nada, essa legislação trabalhista, além de não ter uma previdência e uma remuneração satisfatória que lhes permitisse uma vida digna. Aí, a partir da crise de 29, a primeira grande crise do capitalismo, aí já vai ter uma preocupação com o trabalhador, tá? Então, aí é criado esse estado do bem-estar social, ou seja, cuidar da vida dos seus cidadãos aí. Então, depois da crise de 29, aí você tem desemprego, inflação, crescimento do movimento operário,
Então, lutas por melhores condições de vida. Então, cria-se o estado do bem-estar social, o estado capitalista, mas que vai estar intervindo na economia. E aqui ele vai estar falando aqui que no Brasil ainda tem essa preocupação do Estado muito grande. Então, ele vai falar que o bem-estar social no Brasil atualmente. Lembrando que esse modelo de Estado de bem-estar social, a partir da década de 70, 80, ele entra em crise, e no Brasil, a partir da década de 90, é o neoliberalismo, ou seja, começa essa política de privatizações, né, essa desestatização da nossa economia, então diminuir essa presença do Estado aí. Então, o Brasil, então, tem uns resquícios ainda, vamos dizer assim, desse Estado protetor, né, atuante aqui. Aí ele cita o SUS aqui e outros. E logo depois tem uma sugestão de livros, né, em sites que vocês podem estar pesquisando, e as atividades. Bom, a crise internacional do capitalismo, questão número 1. A crise internacional do capitalismo, ainda em curso, provocada pela irresponsabilidade do sistema financeiro norte-americano, submergiu a economia internacional como desastre, representa o segundo grande marco da vitória histórica dos sistemas de interesse. O primeiro é a queda do Muro de Berlim, né, em 1989. É a queda do Muro de Berlim, ou seja, você pega ali a Alemanha, ela tinha sido dividida ao meio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Um lado representava ali o capitalismo, o outro o socialismo, que cada um tentando colocar ali o seu modelo como se fosse o melhor. Em 89 cai o Muro de Berlim. Então, esse símbolo da Guerra Fria, tá? Ruiu como um monumento às avessas, celebrando então o fracasso da ousadia, tentativa de construir uma sociedade assentada na solidariedade, mas na verdade era repressão, ditadura, tá? Sem inovações institucionais, a futura nova sociedade serviu-se do abastamento das instituições políticas predominantes das democracias capitalistas, partidos e eleições para o final, desvirtuar-se economicamente na contrafação do mercado negro e politicamente na centralização e corrupção burocrática. Antes, na sequela da crise mundial de 29, também originada nos Estados Unidos, deu-se o início, então, dessas políticas sociais mais sistemáticas e consistentes. Depois do desastre iniciado em 2007, ao contrário, ocasionou o desmanche mundial da rede de proteção, aqui construída no último meio século. O medo do socialismo havia desaparecido, o socialismo não se manteve como uma opção realista ao capitalismo contemporâneo, e o mundo presencia pela primeira vez a sério um capitalismo sem competidores. Então, na Guerra Fria, você tinha a presença muito grande dos países que representavam o socialismo e o capitalismo. Agora, com o fim, com a queda do Muro de Berlim, não, o mundo inteiro aí no capitalismo. Tá? Aí ele está perguntando, nesse texto, é caracterizado uma análise do Estado contemporâneo? É do Estado sobre o capitalismo? É dos limites do direito do Estado? Ou é da crise do Estado do bem-estar social, que a partir da década de 70 está acontecendo? Ou é da sociedade do Estado do século XXI? Então, vocês vão estar marcando a correta, tá? A 2, o chamado Estado moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político, pautado na centralização, na racionalização, na burocratização, por meio de leis, rege a vida em sociedade, as formas pelas quais o Estado moderno é gerido variam no tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que predominaram duas formas, o Estado neoliberal e o Estado do bem-estar social. Então, essas duas formas de modelo de Estado, de economia, que apresentavam características diferentes, no que se refere, sobretudo, à oferta de serviços públicos. Então, essa oferta de serviços públicos, você tem essa presença dentro de um estado de bem-estar social, tá? Para seus cidadãos. O modelo de gestão estatal neoliberal encontra-se adotado em países como Estados Unidos ou Inglaterra, onde o ensino superior, mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado aí pelo Estado, enquanto que o modelo de gestão de bem-estar social permanece em alguns países como Dinamarca, Noruega, Suécia, onde a educação universitária é totalmente gratuita. Então, você tem a presença do Estado forte ali, atuante. Bom, a vida dos estudantes americanos com dívidas acima, aqui, dos 500 mil, ou seja, uma dívida muito grande ali com os estudos. Aí ele está perguntando, com base nos textos do Estado moderno, explique por que alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada, encontram-se endividados, porque lá o ensino
o superior ali, não é gratuito para todo mundo, então você tem que pagar ali pelo ensino. Então, é para você explicar, com base nesse texto, por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo dessa situação da matéria aqui, encontram-se endividados, porque é caro, muito caro o ensino superior, nem todo mundo vai ter acesso. Bom, por hoje é só, e depois a gente volta aí nessa semana 4, tá? Por hora, semana 1, 2 e 3. E bons estudos para todo mundo. Logo a gente volta para a semana 4, 5 e 6 para a gente encerrar esse quarto bimestre.